pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Saia da Caixa. Bom, esse espaço aqui vocês já sabem, é um espaço para a gente conversar com as nossas convidadas sobre assuntos pertinentes a empreendedorismo, ao mundo das mulheres e aquilo que as mulheres um pouquinho mais maduras têm de experiência. É um lugar de compartilhar muito. Bom, eu já quero começar agradecendo hoje os nossos parceiros. A Imperador Home Design, que é uma loja incrível de decoração aqui de Cianorte. Os nossos parceiros de hoje, a Riquini e o Espaço Rosângela Pontes. Também quero aproveitar esse momento e, claro, apresentar para vocês as nossas estrelas de hoje. Olhem aqui, que lindas, gente! A Sandra, muito obrigada, Sandra. Obrigada. E a Daiane, da Vila Boutique, muito obrigada. Eu vou dar um espacinho para elas falarem o que elas quiserem, agradecer e também se apresentarem um pouquinho para o pessoal. Quer falar, meu amor? Começar. Eu primeiro. Pessoal, uma honra, Vanessa, obrigada pelo convite. Falar com mulheres, com homens sobre o universo feminino é uma coisa que eu gosto muito, vocês sabem disso. Então, eu acredito que hoje o dia vai ser assim muito especial. Eu estou esperando assim muita coisa bacana para hoje. Eu sou Sandra Scani, sou psicóloga, sou aqui de Cianorte, graduada há 38 anos pela Universidade Estadual de Londrina, não façam as contas, tá? Trabalho com psicologia clínica em Cianorte desde formada, né? Sempre fui daqui, docente do ensino superior durante um período e gosto muito de trabalhar, aliás, a minha formação é nessa área de famílias, de casais. E falar com mulheres é uma coisa que sempre fez parte do meu repertório. Então, eu acho que vai dar bom. Super bom. Bom, eu sou a Daiana Vila, proprietária da loja Vila Boutique há quase 7 anos aqui em Cianorte. Sou nascida e moro aqui, né? E vim aqui compartilhar um pouco da minha trajetória com a loja, da minha vida como mãe, empreendedora. Então, estou aqui pronta para partilhar com vocês e ajudar aí também, às vezes, alguém que esteja passando pelo mesmo processo e é isso, vai dar super certo. Vai. Então, gente, a ideia aqui é que a gente saia da caixa com as nossas histórias, que a gente sempre tem uma profissional e por isso que eu convidei a Sandra hoje, profissional e psicóloga, para nos orientar também com aquilo que a gente sabe que funciona e que tem um fundamento. Vocês vão perceber que cada temporada eu vou escolher temas específicos. Como eu tô gravidinha, eu nesse momento decidi estrear esses programas falando muito do mundo da maternidade e tudo que envolve a maternidade. E aí eu convidei a Dai aqui para falar um pouco do que as mulheres me perguntam muito, meninas. Como fazer esse equilíbrio da maternidade com a profissão. E mais ainda com o empreendedorismo. Aquelas mulheres que têm o próprio negócio, que são autônomas, que são empresárias e que daí de repente elas viram mãe. E agora? Como que eu faço para parar? Como que eu faço para voltar? Como que eu faço para administrar o meu dinheiro, a minha cabeça, né? Aí a gente vê que muitas mulheres, eu sou um exemplo disso, a gente sai da caixa mesmo, da zona de conforto e muitas vezes essa maternidade muda a gente. A gente muda de profissão, muda o financeiro, muda o jeito que a gente é. E hoje, as mulheres têm me perguntado muito isso, porque vê essa minha transição, por conta da minha primeira gestação. Tá chegando a hora de eu ganhar o meu outro bebê e junto com a minha ansiedade, meu Deus, o que vai acontecer agora? Tem muita mulher me perguntando isso. E aí eu falei, eu quero que a Dai conte um pouco a experiência dela. Ela tem o Miguel, 3 aninhos? 3 anos. E aí ela vai contar um pouco como que foi, porque vocês viram que ela tem a loja há 7 anos. Então tem esse filho aí profissional e tem o Miguelzinho aí há 3 anos. Como foi parar, ganhar, voltar financeiramente? E a Sandra pode falar também dela com toda certeza. E mais do que isso, Sandra, assim, o que você vê lá no consultório, e não vou falar dicas não, porque você é profissional, orientações assim para as mulheres prestarem muito bem atenção nisso. Conta um pouquinho da sua história primeiro, Dai, pra gente. Bom, sobre tudo isso. Eu iniciei a loja, eu ainda não era nem casada, né? Então, foi, assim, algo inesperado.
deu tudo certo para a gente iniciar. E a gente, quando começa um negócio, a gente começa de corpo e alma, né? Não pensa em mais nada externo. E se dedica, muita dedicação. E é através dessa dedicação que a empresa vai crescendo, vai se desenvolvendo. E daí, nesse meio tempo de tudo isso, a loja desenvolvendo, eu conseguindo montar uma rotina, porque eu sou muito de rotinas. Eu gosto de ter rotina. Quando eu tô fora da rotina, eu fico bagunçada, eu fico desorientada. Já é uma dica. Com certeza. Muito cronograma, rotina, senão fico perdida. E aí, assim, no meio de tudo isso, quando eu abri a loja, eu já estava com o casamento marcado, né? Então, depois foi desenvolvendo, fui criando essa rotina, me casei. E aí, com 2 anos de casado, a gente começou a pensar já em ter filhos, porque hoje em dia a gente não sabe se vai ser rápido ou não, como que é, né, o nosso organismo e tal. Então a gente decidiu ter filhos e graças a Deus o Miguel veio aí bem rapidinho. E aí veio a gestação foi ótima, mas aí veio a preocupação, né, de como eu vou inserir isso Agora. com a minha rotina da loja, né? Tanto porque eu sou a cara da Vila Boutique, eu que tenho que estar ali mostrando os looks, eu tava grávida, tinha dia que eu não tava me sentindo bem, tanto fisicamente, corpo, tanto psicologicamente cansada também. Aí, mas graças a Deus, assim, nesse período foram aparecendo pessoas que foram muito abençoadas, né? No caso, na época, eu consegui uma pessoa, uma menina que estava, assim, que deu super certo como modelo, e ela me substituiu nesse período, que é a Lara, assim, não tem nem o que dizer, foi incrível. Ela ficou ali uns 4, 5 meses fotografando, né, fazendo provador, porque dava para eu fazer alguma coisa, mas no ritmo que eu fazia, eu já não estava dando mais conta, porque além de ser de fazer foto e tudo mais, e ainda tem a parte de administrar, Sim. né? Funcionário, compra de produto, despesas, né? Financeiro. Então, eu sempre fiz todos os setores. Então, isso foi pesando muito aqui na minha cabeça, né? Então, consegui desvincular essa parte do visual, do marketing para ela e fiquei com a parte burocrática. E aí eu já fiquei mais aliviada. E, dentre isso, também, meu marido sempre me ajudando muito em casa também, né? Então, isso foi um suporte ali para a gente conseguir passar o período da gravidez. Aí, depois que o Miguel nasceu, aí foi... Como que foi esses dias? Que daí você ficou em casa e não foi na loja? Foi... O que você sentiu? Ai, foi terrível. Porque foi assim, eu sempre fui muito ativa e de fazer tudo sozinha, não pedia assim, eu preciso de... Não, eu já ia lá e fazia. Então, a partir do momento que eu tinha um bebê, que era meu, e só eu que podia cuidar, e além disso, tinha a loja lá funcionando, e tinha que resolver questões diárias, né? Aí eu entrei em pânico. Daí, você sentiu que não ia dar certo? Talvez assim, meu Deus, será que eu vou ter que fechar minha loja? Não, nunca. Nunca senti essa sensação de ter que fechar o meu negócio. A questão é assim, é muito estranho falar assim, que agora você falou isso, eu realmente nunca passou nem na minha cabeça. Eu só queria entender como eu ia fazer para juntar os dois. Entendi. Que jeito que eu ia fazer para... Eu sempre falo desse pensamento, eu vou desistir ou vou insistir? Tipo, o seu, eu vou insistir. Não sei como. Né? Que daí gerou a angústia. É que a loja, pra mim, Vanessa, é assim, é uma coisa tão forte que pra mim é inegociável. Certo. Acho que se um dia eu tiver que fechar ou vender, vai ter que ser por uma coisa muito... Mas pra mim, é minha vida ali, né? Porque é o meu negócio, é a renda da minha família, né? É o futuro do meu filho, tá tudo ali. Então, é inegociável pra mim. Ela tem que evoluir. Eu não penso em regredir, ok. Isso. Então, como que eu ia fazer para unir os dois? E nesse meio tempo, com o Miguel pequeno, eu encaixando rotina com ele, né? E questões também do puerpério, que a gente fica muito, né? O emocional abalado, noite sem dormir, que o Miguel nunca foi uma criança de dormir a noite inteira, sempre noite em claro. Aí, e ainda para ajudar, né? Quando eu engravidei, eu tinha já um projeto de ampliar a loja.
mas eu não tinha achado o ponto, o lugar específico para ampliar, né? A sala ideal, né? E aí, com o tempo, com o Miguel com 3 meses, a sala apareceu. Então, eu tive que unir uma reforma, a administração da loja funcionando e o Miguel. Mas assim, eu falo que sozinha a gente não faz nada. Isso. Sempre tem pessoas muito especiais para ajudar a gente, né? Minha mãe, minha sogra, meu marido, as meninas, minhas funcionárias que eu tinha na época, que eu tenho hoje, que me dão um suporte incrível. Então, assim, se eu tivesse sozinha ali, talvez eu teria pensado em fechar. Mas como eu sempre tive pessoas muito importantes me ajudando, aí dá aquele, não, vamos seguir em frente, né? Mas foram dias bem intensos, mas graças a Deus a gente fez a reforma e eu fui me adaptando com o Miguel. Aí ia ver algumas coisas da reforma e a mãe ia junto para segurar ele, para eu escolher. E nisso a gente inaugurou a loja na sala nova ali. O Miguel tinha 5, 6 meses, né? Mas assim, não foi assim. Às vezes a gente passa pelas redes sociais, né? E é isso que foi uma experiência que eu falo hoje para todas as minhas amigas que ficam grávidas. Esquece ficar seguindo muita gente aí que tem... Porque não adianta, a gente se frustra, a gente vê aquilo que não é a nossa realidade, a gente E que não acha é verdade. que não é verdade, porque a gente escolhe o que mostrar. Sim, nós escolhemos. Nós escolhemos. É os outros, né? nós mesmos, né? Exato. Fazemos isso. E o que tá ali, ó, atrás, então quando a gente vê igual a Vanessa, que mostra tudo ali diariamente, a gente fala, não, eu também passei por isso, né? Então, foi bem intenso e foi muito, ensinou muito, sabe? Hoje, assim, eu falo que o Miguel, hoje eu vejo, assim, às vezes, pessoas próximas minhas que tá tendo ali o segundo filho e tá tirando de letra, né, ali, cuidando de 2, eu falo, gente, mas será que eu era tão assim, né, que eu nem saía de casa? Né? A gente fala, né? Mas eu nem conseguia sair de casa com meu bebê, como que hoje, né? Mas a gente vai criando experiência, a gente vai se adaptando, a gente sabe dominar mais, né? É a experiência, é a paciência, eu acho que é tudo aprendizado. E tá aqui. Estamos aí. E você quer ter mais filho? Quero. Tá vendo, gente? Ela não se frustrou. Eu vou passar a bola pra Sandra, mas que eu quero fazer uma pergunta, Sandra, que me veio aqui na cabeça. Ai, Jesus, sobre coisas que têm acontecido. Mas olha, gente, para dar certo, precisa de... A Day falou rotina. Exatamente. Ela não falou, mas ela faz isso, planejamento. Sim. E a famosa rede de apoio, que as pessoas gostam de falar da rede de apoio, que nada mais é. A gente precisa ter alguém que ajuda mesmo. A sua sogra, a sua mãe, se você tiver condições, dos funcionários. Uma funcionária. O seu marido, né? Exato. Ninguém faz nada sozinho, porque nós estamos trazendo aqui pessoas que no final das contas sambou, mas deu certo. Sim. E aí, Sandra, me veio uma pergunta na cabeça, no meio disso, que eu vou passar a bola para você com ela. Tem como a gente não surtar sem planejar? Porque agora quem vai no oba-oba, eu tô achando que é por isso que a gente surta. Não, como vocês estão falando, né? A rotina é algo fundamental e dentro da rotina existe o planejamento. Na verdade, eu sempre digo que para não surtar, a gente tem que estar no mínimo de equilíbrio. E eu acredito que uma das coisas que ajuda nesse equilíbrio é você ter também o mínimo de previsibilidade. E a previsibilidade é você ter não o controle do futuro, porque isso ninguém tem, mas o mínimo de possibilidade de saber alguma coisa que depende de você em relação aos passos que tem a ver com o processo do presente para um futuro mais imediato. Então, o equilíbrio tem a ver com essa possibilidade que a gente tem que ter de prever alguma coisa. Para isso, realmente, é planejamento, é rotina, não aquela rotina que vai gerar um aprisionamento. A flexibilidade, inclusive, é muito importante, a gente sabe disso. Mas você ter
um processo mais ou menos organizado. Isso é fundamental. Então, sem planejar, a gente fica igual mariposa em volta da luz, né? E geralmente é muito mais provável que a gente surte, então. Né, porque a gente vê muito assim, não é o caso da Dai, mas assim, daí a gente saindo um pouco do assunto, mas assim, é uma depressão pós-parto, quanto a gente tem visto mulheres surtando mesmo, não só surtos grandes, mas surtos pequenos, mas surtando, saindo do rumo, e aí às vezes é isso, né, a comparação, a rede social que você não sabe ver e nem administrar, né? Eu falo muito do limpar as redes sociais, presta atenção o que vocês estão fazendo, com quem que vocês estão se comparando, né? Porque às vezes eu converso com um monte de gente lá na internet, eu converso com uma amiga da rua, mas eu não converso com as pessoas de dentro da minha casa, que é quem vai ajudar, né? Então a gente tem que cuidar disso. E aí, por que entra, então, numa depressão, né? Por que a mulher, de repente, surta? Da onde que vem os fracassos ali? A depressão pós-parto, é claro que ela também tem a ver com aspectos hormonais. Tá. A gente não pode desconsiderar que existe uma bomba de hormônio que está naquele momento presente no corpo da mulher. E esses hormônios, eles afetam o humor, eles afetam a rotina, eles afetam uma série de coisas. Então, é claro que o aspecto orgânico não pode ser desconsiderado. E eu acho que uma das coisas, assim, acredito que uma das coisas que é complicado também, quando a gente fala um pouquinho dessa previsibilidade, são as nossas fantasias e as nossas ideias, que muitas vezes a gente chama de irracionais, a respeito de um mundo perfeito. Fantasia, né? essa palavra é Então ótima. a gente imagina que vai ser lindo e maravilhoso, né? Eu planejei a minha gestação e, de fato, quando ela é planejada é muito mais fácil, que a gente falou que o planejamento ajuda, até porque também existem aspectos dentro do ciclo vital de uma família que já são, por si próprios, momentos muito propícios para o desenvolvimento de crises, que são as mudanças que já são programadas. Casamento, nascimento do primeiro filho, esse filho crescendo, depois adolescente. Então, naturalmente, isso já é algo que é descrito pela literatura, e as pesquisas mostram isso, que é um momento de crise. Agora, pensa quando existem fatores que são, como nós chamamos, impredizíveis. Quando é uma coisa que você não prevê, que acontece sem que haja uma previsão. Que seria, então, talvez uma gravidez que acontece sem você esperar, de repente uma mudança de emprego, uma doença na família, uma morte, coisas que vêm acontecendo e que pegam você assim, né, de surpresa, e você leva uma rasteira. Então, já quando é uma coisa prevista, ainda assim é difícil lidar. Então, depressão pós-parto é hormonal e tem a ver com essa ideia fantasiosa de que não, eu vou ter um parto normal lindo, eu vou amamentar meu filho de forma plena, meu filho vai ser uma criança calma, que vai dormir a noite inteira, meu filho vai ser aquela criança que não vai fazer birra, meu marido vai ser um doce de coco, vai ser parceirão, no meu trabalho vai dar tudo certo. Eu vou voltar, vai estar tudo igual. Nossa, a vida vai voltar tudo ao normal. Vou voltar no mesmo ritmo, não, né? gente. Né? Ai, a vida real, ela não é perfeita, né? Aliás, tem uma frase que eu gosto sempre de citar, né? Ela diz, o humano... Não, o perfeito é desumano, porque o humano é imperfeito, tá? Uau, então, isso mesmo. Essa expectativa irrealista, eu acho que machuca muita gente. Porque daí a gente se frustra. Exatamente. Não é verdade? Às vezes tudo que a gente precisa ouvir é cair na real, né? Cai na real. Mas, Vanessa, Queria igual vir. Sem fazer birra. parto, Eu falo que eu sou muito birrenta, né? Tem que aprender a escutar um cai na real e aguentar o baque, porque às vezes a gente precisa cair na real. E assim, nem sempre a gente vai estar preparada, É. né? Mas o que acontecer, a gente tem que tirar de letra. Mas assim, igual com relação ao parto, eu passei por isso, né?
idealizei o parto normal, e fiz curso, Aham, e fiz o não que é sei muito o quê. legal, inclusive. Primeiro filho, a gente não imagina nada. Nada. E o que acontece depois também ninguém te conta, né? É só você vivendo mesmo. E cada um tem a sua experiência, cada um tem sua vida. Mas no meu caso, idealizei o parto normal, mas eu não consegui. E aí? Não consegui, tentei, né, induzir parto, fiz de tudo. E o Miguel não veio no parto normal. Tivemos que tudo sair à certo. pressa para fazer a cesárea. Já saí do hospital horrível, péssima, porque eu não tinha conseguido ter o Miguel no parto normal. Eu fiquei com isso Como se isso fosse Isso acabou. Fantasiou, né? definição do que é ou não é ser uma boa mãe. Exato, Nada eu já a ver. comecei por aí, né? Isso acabou comigo, me devastou. E aí o doutor queria que eu tomasse remédio, porque eu ia entrar em depressão, e eu falei que eu não ia tomar. Aí meu marido me pegava chorando toda hora, e eu tinha que administrar a loja, as meninas mandando mensagem, eu tinha que comprar mercadoria, e eu com isso na minha cabeça, e tendo que lidar com um bebê recém-nascido, né? Que, enfim, mas foi muito difícil. E viver, E né? é aí que se você não fala, eu vou conseguir, se apega em Deus e vai. Aí eu acho que... E viver essa metamorfose. Eu sempre digo que metamorfose, como o próprio nome já diz, é uma mudança de forma. Total. A borboleta ainda é uma lagarta de asas, mas ela permanece na mesma espécie. Ela muda de forma. Então eu penso que uma coisa importante é a gente entender que a gestação, o puerpério, a maternidade, todo esse ajustamento às demandas da vida são um processo, né? De metamorfose, que a gente vai mudando de forma e a gente não vai mudando quem a gente é. Como você disse, eu não me imagino sem a minha loja, eu também não me imagino sem fazer o que eu faço. Então, a gente vai mudando essa forma, ajustando Se aprimorando, tudo isso, né? se aprimorando, entendendo que é um processo necessário e que tanta gente passa, né? A maioria É passa. É a escolha de como a gente quer passar. Porque o resumo de tudo isso, eu olhando agora, analisando assim, dá pra ter uma maternidade e empreender? Dá. Dá. Muito bem? Dá. Se realizar? Dá. Mas a gente não pode fantasiar. Não pode exigir a E perfeição. entender que as mulheres de sucesso, elas não são perfeitas e elas passam por todos esses problemas e essas questões. O que a gente tem que aprender, gente? A aceitar e administrar. O que eu vejo dessa fantasia é que as pessoas acham que ia ser perfeito. Que eu tô lá em cima e que tá tudo perfeito porque é perfeito, mas tem o perrengue. Tem. Né? Na verdade, o que é mostrado, a gente mostra o que é bom, claro. Por que é que a gente vai mostrar o que é ruim? Né? Até aqui, nós não estamos falando o que é ruim de uma maneira ruim, nós estamos falando que acontecem percalços no meio do caminho. Exato, e claro que é bom. E que tem como administrar, Claro que é tem bom. solução para então a gente não desistir. Você sabe que você está Insistir. falando isso, né? Daí a Dai comentando. Eu me lembro que há cerca de 2 anos, né, no período de Dia das Mães, eu chamei os meus filhos, sem que eles soubessem, obviamente, que senão eles não iriam, né? Para fazer um videozinho junto comigo lá na clínica e tal. E eles não sabiam, eles achavam que eram umas fotinhas que ia ter. De repente, eles foram pegos, sentados junto comigo, com o rapaz que estava ali me acompanhando, filmando, fazendo a pergunta para eles. O que você se lembra da sua mãe? Ai, meu Deus. Né? Foi separados, os dois. Um aqui, depois o outro. Até porque tinha o Matias, um ficava cuidando do Matias, enquanto o outro, né? Matias é meu neto, gente. E aí, meus filhos já têm 32 e 35 anos. Tá? E aí os dois falaram exatamente a mesma coisa. O vídeo tá lá no meu Instagram, para vocês verem que eu não estou mentindo. Os dois, separadamente, falaram a mesma coisa. O que eu lembro da minha mãe, eu lembro sempre dela trabalhando muito. Olha. E o que você sentiu? Né? Ai, a mesma coisa que eu estou sentindo agora, um aperto no peito, né?
Mas eles continuaram. Apesar disso, mesmo ela chegando em casa tarde, ela sempre cuidava muito da gente. Olhava a tarefa, via o que tinha para comer, contava história. Então, o que eu lembro da minha mãe é isso. Ela sempre trabalhando muito, mas sempre fazendo de tudo para dar para a gente cuidado, carinho e amor. Nossa, lindo, né? Administrou muito Muito bem. Eu não sei se muito bem, Sim. mas do jeito que dá. A Para maternidade ter filhos com e a vida essa idade, profissional. né? Porque a hora que eles falaram, um falou e o outro falou, eu senti a mesma coisa que agora, vontade até de chorar. Né? Falei, olha o que eu deixei para eles. Mamãe sempre trabalhando muito. Mas daí eles vieram com essa parte, é isso, né? Ensinar que a vida, ela exige esforços, ela exige escolhas e exige que a gente não necessariamente abra mão de uma coisa para ter outra, mas exige que a gente tenha a sabedoria, e isso tem a ver com experiência, com aprender e errar, com conhecimento, com leitura, com buscar algumas pessoas e formas de crescermos enquanto isso, envolve a gente, então, viver nesse equilíbrio, né? E saber que perfeito, a gente não é. Roseli Saião, uma pesquisadora e terapeuta de família do Rio de Janeiro, ela é pesquisadora da PUC do Rio. Ela tem uma frase que eu acho muito bonita. Ela diz assim, faça assim ou faça assado, de qualquer jeito vai dar errado. Então, já que tem que ser feito, faça mesmo do seu jeito. Lindo. Vamos finalizar assim essa parte? Lindo. Arrasou. É isso mesmo. Eu falo que viver, tem quem quer viver no oba-oba, né? Parece mais fácil, mas é muito mais difícil. Quem vive no oba-oba, vive se arrependendo e vive corrigindo. E daí não vai pra frente. Fica sapateando no mesmo lugar. É verdade. Né? E o tempo voa, né? Ó, gente, e agora nós vamos para uma parte muito legal do programa. Nós vamos fazer algumas dinâmicas. E esse quadro agora é o quadro, ó, toca o sino. O que isso significa? Eu vou perguntar para a nossa convidada algumas coisas e eu quero saber se ela concorda ou não. Se ela vibra ou não com isso que eu vou perguntar para ela. Toma aí, Dai, toma conta. Ai, ai, ai. Deixa eu ver, de Vamos 1 ver. a 5, fala um número. 3. 3. Redes sociais como ferramenta de trabalho. Com certeza. Fala um pouquinho disso. Eu acho que hoje é Quantos o por cento do primordial. seu trabalho é as redes sociais? 100%. 100%. Sempre. É de lá que as clientes nos acompanham. Eu falo que é a nossa vitrine hoje, Já né? dá seu arroba aí. É o arroba vila... Oh, meu Deus, me perdi. É o vila.boutique, tá, gente? Já sigam lá. É a nossa vitrine hoje, é o Instagram ali. Eu uso mais o Instagram, né? O WhatsApp. Então, é dali que nós ganhamos as nossas clientes, que a gente mostra o nosso produto, além também do nosso movimento em loja física, né? Certo. Gente, lembrando que nós estamos falando aqui com elas hoje sobre maternidade e empreender. Então, primeiro, para as redes sociais, a Dai, ó, vibra e Com toca esse certeza. sino. De 1 a 5, tirando 3. 5. 5, mãe multitarefas. E aí? Ai, com certeza também. Você é essa mãe? Sim, eu me considero hoje, sim. Não tem como, né? A gente hoje tá ali, em casa, no trabalho, né? Tendo seu próprio negócio ou não, sendo CLT. As mães hoje se desdobram, né? Para trazer esse amor, carinho para os filhos e também o profissionalismo em jogo, o mental, né? O emocional, então. E sabe com que certeza. dentro de mães multitarefas, eu digo que a gente, como eu falei da borboleta, a gente não vira outra coisa depois que a gente é mãe, né? Então eu digo que quando nasce uma mãe, quando nasce uma criança, não nasce uma mãe. Nasce uma mulher que deseja aprender a ser mãe. E junto com isso a gente tem que colocar todas essas outras atribuições da vida. Você tem que continuar sendo gente, mulher, profissional, esposa, filha, irmã, tal. E essa coisa do multitarefas, eu sempre dou uma orientaçãozinha. Bora. Tá? Escolhe o que vai ser menos importante para você. E deixa aquilo, de qualquer jeito, só faz pro gasto. Eu, por exemplo,
escolhi o dona de casa. Com certeza. Deixa para outro, terceirizo. Terceirizo. Tá? Porque tem um monte de coisa que a gente não pode terceirizar. Eu escolhi, então, gente, eu sou uma dona de casa meia boca. Perfeito. Exato. Alguma coisa. Não A pode gente ser uma faz, mãe é. meia boca, não pode ser uma profissional meia boca, né? Esposa e Sim. tal. Ah, mas dona de casa, pra mim, pelo menos, foi o que Dá eu pra escolhi. dar uma- Escolham o que vocês quiserem. Alguém pode fazer essa função para você. Exato. Muito bem, para terminar, de 1 a 5, menos 3 e menos 5. 2. 2, home office com criança. Já viveu isso? Não. Não é para você? Não. Não vibro. Não vibro. Não funciona? Fala disso. Como eu disse no início, eu sou uma pessoa que eu preciso ter rotinas, tem que ter um planejamento. Se eu tô em casa, eu não me sinto encaixada no meu trabalho. Eu preciso sair de casa. Tanto é que quando eu comecei a loja vendendo em casa e tal, né? Indo na casa das pessoas. E para mim, parece que não rendia. Eu preciso ter um ponto para conseguir atender as clientes de uma maneira mais especial, né? E também trabalhar em casa com criança, não sei, eu nunca vivi... Não sai meia boca, né? Porque assim, vai dar atenção pra ele, não vai ter como, né? Às vezes eu gravo alguns stories em casa e tudo mais, Mas eu também não consigo. mas assim, pra ter essa eficiência, né, essa excelência no trabalho, aí eu tenho que ter aquele momento do trabalho. Você sabe que Eu até vou em virando as atendimento chaves. online, porque agora, né, depois de 2020, pandemia. a gente aprendeu a trabalhar muito online Sim. também e tal, então a gente faz atendimento. Mas até para atender online, eu tenho que estar no meu consultório. Não é? Senão não, assim. Eu não consigo ir Pra estudar, para fazer estudar, para faculdade, montar um tudo. texto, Eu uma tenho que palestra, sentar na alguma cadeira coisa. e eu prestar atenção. Para mim em casa é eu não impossível ter o escritório dentro da minha casa. Não dá. Eu sou assim também. Eu me desfoco muito fácil. Concordamos as três aqui. É isso, tá vendo? isso. Nem caiu Ai, a não mamão. doeu. Tá bom. Vamos pra próxima? Deus do Bora! céu. Pode deixar o sininho aí do lado. Descansa aí. Ó, a próxima dinâmica, já que a gente é tão moderninha, sabe a caixinha de pergunta aí do seu Instagram? Pois bem, eu trouxe ela pra cá e escolhemos algumas perguntinhas e eu vou fazer pra você responder. A Dai vai responder e eu quero que a Sandra vai nos ajudando como ela tá fazendo, né, gente? A gente não pode perder essas soluções incríveis. A gente tem experiência, mas ó, a Sandra tá aqui para assinar ou dar uma corrigidinha embaixo. De 1 a 5, escolhe uma pergunta da nossa caixinha de 4. pergunta. 4. Qual é o melhor conselho que você recebeu como mãe? Alguma situação como mãe que alguém te falou algo e você falou, isso aqui resolveu. Sei lá, desde recém-nascido até hoje. Olha, melhor conselho vai ser o famoso clichê, mas que a gente nunca acredita, né? Que tudo passa. Tenha paciência. Tenha paciência que tudo passa. Porque às vezes a gente tá naquele turbilhão de emoções e como eu disse, né, aprendendo a lidar com todas as situações e você acha que você vai viver aquilo pro resto da sua vida, que aquilo não vai acabar nunca, né? Mas tudo passa, eles crescem, a gente vai vivendo esse crescimento, é tão lindo, e você fala, Passa meu o bom Deus, e o agora já ruim, cresceu. né, Dai? Entende? Não que é ruim, mas é aquela fase mais pesada mesmo, do emocional e Cada lidar, fase né? do ciclo vital É fase. tem as suas dores e as suas delícias. Exato. Né? Então, até tô dando risada como você está falando, que eu tenho uma irmã que também é psicóloga, que ela sempre fala assim, não precisa se preocupar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Porque essa fase passa, vem outra, vem outra. Exato. E aí a gente, com essa habilidade que a gente vai desenvolvendo, né? Com essa paciência, o último conselho que minha avó me deu, tá? Na UTI, antes dela ser sedada, ela falou, paciência, fia, vai dar bom. Tá dando bom? Tá bom, Ai, com paciência, amém, vó. com paciência, né? Então, a gente vai aprendendo, vai adquirindo mais experiências. Eu acredito muito nisso, eu sou uma Vai se terapeuta tornando mais leve, comportamental, né, gente? O terapeuta comportamental acredita basicamente no poder da aprendizagem. Então, a gente aprende, desaprende, aprende de novo. Enquanto a gente está vivo, a gente pode aprender. E
conselhos são muitos, né? Mas o paciência é legal. É ótimo. E como eu falei, fica tranquila que nada é tão difícil que não possa piorar. Ai, meu Deus, respira fundo e vai, de 1 a 5. 2. Como você organiza o tempo entre trabalho e a sua família? O trabalho é o horário que a loja funciona. Perfeito. Então, deixo meu filho na escola. Hoje o Miguel fica em tempo integral na escola. É doloroso para mim, mas é a única maneira que eu tenho para eu lidar com a minha rotina. Então, eu consegui. Hoje, graças a Deus, tenho a opção de ter uma escola boa para ele ficar o dia inteiro. Então, ele fica na escola. Enquanto ele está na escola, eu me dedico o máximo no meu Perfeito. trabalho. É isso. Busco ele na escola, viro chave mãe. Perfeito. Vou embora, aí é janta, é banho, sempre o meu esposo ali, sempre revezando comigo. E assim vai indo. Às vezes eu acabo fazendo algumas coisinhas do celular, Claro, resolvendo é alguma um escape, coisa. né? Mas é sentar no chão, brincar e tudo mais. Aí eu vou Você balanceando. cumpre com o que você se compromete com você mesmo? Como assim? Eu faço isso mesmo. Sim. Não, das 8 às 18 eu sou a Sim. Dayla da Vila e daqui pra frente eu Tanto sou... é que as meninas, às vezes, lá da loja, as minhas funcionárias falam, tá, que tal a gente fazer isso? Falar, depois das 6, você sabe que eu não respondo o WhatsApp. Perfeito. Então, a gente vai balanceando assim, uma vez ou outra, uma live, um trabalho diferente, Pontual. viagem para São Paulo. Aí eu me organizo com a minha família, quem vai ficar com o Miguel, quem busca ele na Isso. escola. Eu vou sempre com tudo alinhado. Aí eu tenho uma agenda, eu anoto todos os horários, tudo que eu tenho para fazer. Organização. A agenda me ajudou Perfeito. 100%. Porque daí eu não me preocupo com o que eu tenho daqui uma semana. Nossa, e sabe uma coisa que eu falo sempre para meus pacientes? Use a agenda sempre, por quê? Para você não ter que pensar naquilo. Isso. A partir do momento que você escreve, você não precisa mais pensar. Isso. Porque Sim, pensar cansa. é só você abrir e ler. Tá resolvido. Então, eu tenho o calendário na não precisa. porta da geladeira. Não precisa. E daí o que acontece? O Daniel, que é meu marido, para quem não conhece, vai lá ver o que vai acontecer. Às vezes minha mãe tá lá em casa, vai lá ver o que vai acontecer. E eu Fica mesmo. por dentro da sua rotina, né? Então eu já sei, hoje eu tenho que gravar isso, depois disso eu tenho E isso. você não precisa e as ficar- coisas dos filhos tá ali E também. não precisa ficar pensando, nossa, não posso esquecer disso, não posso esquecer aí disso. que a gente esquece. Tá ali, né? Lembrou Ou quem de- ajuda a gente, mas você não avisou, devia ter avisado Sim. antes. Tá aqui. E aí cria uma rotina da família inteira bater Exato. naquele E calendário. eu me dei conta de ter a necessidade de ter essa agenda e tudo mais depois que eu comecei a marcar muita coisa no mesmo horário, no mesmo dia. Então, tem que ter. E aí tem que Fundamental. refazer o trabalho de reagendar, Nossa. né? Perfeito. Terceira e última caixinha de pergunta. De 1 a 5. Você já foi a 4, já foi a 2. Qual foi o maior desafio que você enfrentou sendo mãe? Sendo mãe, o desafio de ser mãe, de lidar com um bebê, é aquela história assim, né? Igual eu falo pro meu marido até hoje, ai meu Deus, aquele dia Miguel nasceu, eu fiquei com ele no colo, falei, meu Deus, agora é meu. Agora eu tenho que é o primeiro, a gente não tem noção de nada, do que vai acontecer. Lógico que segundo, terceiro, cada um é um, né? Cada experiência é única, mas é o lidar com o bebê, com a rotina dele, tentar entender e unir o seu dia a dia em tudo isso. Eu acho que foi o maior desafio para mim. Ô Sandra, você já tem filhos adultos. E aí? O que você acha mais difícil? Lá em bebê? A pré-infância ou a vida adulta? O adolescente? Porque o Miguel é pequenininho ainda, Você né? sabe, Eu não vivi Vanessa, ainda, que né? Eu já respondi essa pergunta em outras situações. Eu sempre quis ser mãe, né? E eu queria ser mãe para cuidar, né? Para dar banho, para dar papá, para cuidar de noite, para tocar fralda, né? Eu sempre quis ser mãe para fazer isso. Então, quando eu me recordo, já faz tempo, de repente, talvez eu não me lembro, porque diz que a gente esquece das coisas difíceis com o tempo. Eu acho. Né? Também acho. Mas eu não me lembro, por mais que eu sei que foi difícil, eu não me lembro desse sofrimento todo com um filho pequeno. Eu falo para minha nora, meu filho hoje, com o Matias, que acabou de completar 2 anos. Ai, não vejo a hora que cresce. Eu falo, gente, filho pequeno não dá trabalho, porque eu acho que
dá trabalho, mas não dá preocupação, porque você tem um certo controle deles Sim. também. É. Agora, quando começa a virar adolescente, quando começa, aí eu acho que é mais difícil, porque daí eles já têm, muito embora os pititicos também tenham vontade própria, mas eles têm uma vontade própria que a gente ainda consegue manejar. Que não é perigosa, né? Consegue dominar, Ai, né? conforme vai crescendo, aí vem preocupações, as escolhas deles, as coisas que são os perigos da vida, tal, né? Então, eu não lembro dessa coisa. Foi difícil, me lembro que na época eu fiquei um palito, porque ou eu comia, ou eu dava banho nas crianças, né? Ou eu dormia, ou eu estudava com eles. Eu ficava noites adentro fazendo resumo para eles estudarem para as provas, né? Mas para mim, tranquilo. Agora, depois que começa a dar preocupação, aí eu acho que é mais difícil. Perfeito. E aí, gente, para finalizar o programa de hoje, eu vou fazer um bate-volta com essas duas. Nossa Senhora. Então, vocês sabem o que é o bate-volta, né? Eu vou falar uma palavra e a primeira coisa que vir na sua cabeça, você fala. E te remete àquilo. E aí nós vamos fazer um papum. Então, eu vou falar duas para Sandra e duas para Dai, mas eu vou intercalar para ficar divertido, tá? E se vocês quiserem se comunicar, eu também, a gente entra aí. Então, bora lá. Primeira para Sandra, de 1 a 5. Fala um número que eu vou falar a palavra. 2 filhos. 2. Dois. Resiliência. O que te vem à cabeça de tudo isso que a gente falou? Resiliência, superação. O resiliente, ele está sempre se superando. Perfeito. Dai, de 1 a 5. 4. Apoio. O que te vem à cabeça de tudo isso que a gente falou? Ai, ter pessoas especiais e importantes na nossa vida. Tem que ter apoio. Tem que ter. Muito bem. De 1 a 5, Sandra. 1. Independência. Tudo. Vida. Vida. Independência, para mim, tem muito a ver com essa pegada da autonomia, né? Independência é você ter a possibilidade de fazer as suas escolhas pensando sim no outro, né? Mas sendo responsável pelas consequências dessas escolhas. Independência para mim é vida. Não viver, dá para né? ser vivo sem ser independente, no meu ponto de vista. Vida. Perfeito. De 1 a 5, Dai. Ai, peraí, já foi um, já foi o... Porque tá na outra lista, pode falar. de 1 a qualquer 5. um. Ah, tá. 3. Ansiedade. E aí? Meu Deus. Pensando em tudo isso, quando eu falo em ansiedade, e aí? Planejamento, para que isso não aconteça. Organização, calma, manter calma. Eu acredito que seja isso. Então Sandra você vai não é falar muito- ansiosa? Não que eu não seja, mas a gente tenta se controlar, né? Para que Gente, isso não vire uma bola de neve, né? A ansiedade, muita gente acredita que está muito relacionada a gente tentar antecipar os eventos futuros, e de fato tem muito a ver. Mas a ansiedade está muito relacionada ao fato da gente querer controlar o futuro. É. E para a gente ter, então, um pouquinho mais de tranquilidade e menos ansiedade, realmente, se você puder planejar, a ansiedade reduz bastante. Mas a gente não controla o futuro. É. E aquilo que não deu certo, paciência, né? É aquela história, né? Nem tudo sai conforme o que a gente deseja. Então, não deu certo, paciência, mantenha calma. Aí é resiliência, né? É. Aí você enverga, mas não quebra, se supera. Enverga, mas não quebra. E a resiliência também tem a ver com flexibilidade também, Sim. né? Com esse... Perfeito, perfeito. Última da Sandra. 1 a 5. Ai, não sei, eu falei qual já. Sim. Chuta o que você quiser. Se for repetido, 5. eu te falo. Você 5. não falou. Eu queria que você falasse isso. Sucesso. O que é sucesso para você entre ser mãe e profissional? Sucesso é ser feliz. Fazendo as duas coisas? Como dá, mas no final de tudo né? Eu tava isso... chegando aqui para você, né? Quando eu estava chegando aqui, eu falei para você que tem duas coisas que a maturidade vai ensinando para a gente, né? Que é que a gente não consegue controlar tudo, que é agarrar com a força da experiência aquilo que você pode controlar e gastar a tua poderosa e tão necessária energia com aquilo que vale a pena. Mas especialmente, isso tem a ver com a aceitação, né? Aceitação não envolve conformismo, pelo contrário. Aceitação envolve a adaptação. Você se adaptar a uma realidade e entender
e isso tem a ver com aceitação, que o ser humano é imperfeito, que a gente é imperfeita. Eu me tornei muito melhor, né, com as pessoas e comigo mesma, quando eu passei a entender a minha imperfeição, né? Então, o sucesso é você estar sempre buscando o melhor, não se comparando com os outros, mas se comparando com o meu eu de ontem. Hoje eu consigo ser melhor do que eu ontem, buscando sempre melhorar como pessoa, como mãe, como profissional e ser feliz, né? Viver, porque a vida passa. A vida passa. Perfeito. Né? Sucesso é ser feliz. Última, Dai. 2, falei? Cuidado. Cuidado. O que te vem à cabeça quando eu falo a palavra cuidado? Eu penso muito no zelar, no cuidar da nossa família, né? Que eu acho que é o mais importante. É a gente estar bem com nossos filhos, nossa família, nosso lar, né? Então, para mim, muito importante o cuidar. A gente tá ali para isso, né? Para cuidar daqueles que nós amamos, né? E cuidar da gente também. E da gente também, com certeza. Né? Somos belos exemplos disso, viu, Sandra? Não é, amor? É, né? Porque, afinal de contas, né, se a gente não conseguir cuidar da gente, a gente não consegue cuidar de ninguém também, não. Exatamente. Se a gente não estiver bem... Não é? De ninguém e nem de nada. E Nem nem do de trabalho e nem de nada. ninguém. Tem que ter aquele tempinho pra gente cuidar da gente também. Perfeito. Né? Que eu acho que isso é importante. É isso. Gente, então nós estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje, que foi tão rico e valioso. Olha, esse programa você pode voltar e assistir ele de novo, com papel e caneta na mão, não é verdade? Dicas valiosas, frases incríveis. E eu acho que o resumo de tudo é: não tem perfeição. Com planejamento as coisas dão mais certo. Não significa que quem planeja não erra. Não significa que quem planeja não vai ter ansiedade, mas tudo isso vai ter mais controle. E apesar de tudo, né, Sandra, a gente tem que ser feliz com aquilo que a gente está E realizando. como diz Skinner, um teórico da análise do comportamento, que eu cito com muita frequência e não poderia deixar de citá-lo aqui, Perfeito. né? O passarinho não canta porque é feliz. Eu amo essa frase. Ele é feliz porque canta. É isso aí. Felicidade não vem de dentro. Vem de fazer coisas que deixam a gente feliz. Isso mesmo. A gente conquista, né, E a Sandra? gente conquista. Felicidade a gente conquista. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer a Imperador Home Design, que é onde estamos fazendo as gravações, por esse cenário lindo, os nossos parceiros de hoje. Quero agradecer a Sandra, a Dai, por abrir as suas histórias e o seu tempo aqui pra gente, já que elas são mulheres tão planejadas e organizadas. Quero falar para vocês não esquecerem de seguir aí o nosso canal, de apertarem o sininho, compartilharem, né, esse programa com pessoas que vocês acham que precisam escutar, né, e aprender um pouquinho com a nossa experiência. Obrigada, meninas. Imagina. Obrigada. Vocês vão voltar aqui muitas vezes, viu? Ai, que bom. Se Deus quiser. Obrigada.